Olá, sejam bem-vindos a essa live aqui do canal do Queruvim. Como eu sempre falo, né, eu leciono os idiomas da Bíblia, inclusive línguas antigas, e convido você a aprender a ler nos idiomas antigos, por exemplo, de Mateus até Apocalipse. Quem quiser ler realmente nos idiomas em que foi escrita a Bíblia, de Mateus a Apocalipse foi escrito em grego comum, que é chamado grego koiné, a língua internacional do século I. Era usado pelo Império Romano para se comunicar com os judeus. A língua de Roma era latim, mas na beira-mar quase todo lugar falava grego koiné. E em Israel eles falavam predominantemente hebraico e em alguns lugares aramaico, mas a academia fala que eles falavam aramaico, né? Que Jesus falava aramaico. Mas eu considero isso uma fantasia, até porque tudo aponta que era a língua falada pelos judeus, o hebraico. E eu tenho um artigo que eu escrevi intitulado Qual o idioma que Jesus falava? Algo mais ou menos assim o título, que eu já escrevi mais de mil artigos, então eu não lembro o título do artigo específico. Mas também produzi um vídeo no canal do Queruvim falando sobre esse tema, embora esse não seja o tema que eu vou abordar aqui agora. Aqui é uma live, você porventura pode ouvir essa live depois, mas não vai estar mais ao vivo, né? Ela está ao vivo nesse momento, quando você vê ali na rolagem as pessoas comentando e tal, né? E espero que você possa tirar proveito e aprender um pouco mais e partilhar também. Eu posso aprender com vocês, até porque eu vou deixar os comentários abertos. Espero voltar, porque eu quero fazer uma live um pouco curta para abordar esse tema aqui. O tema que eu estou abordando é judeus convertidos a Cristo, a Jesus. Eles foram fazer a Bíblia, traduzir a Bíblia do grego para o idioma deles, hebraico, né? Porque os textos mais antigos de Mateus até Apocalipse estão em grego, grego koiné. Então eles foram, por exemplo, aqui na imagem você vê David Ginsburg. Nós vamos falar sobre quem foi ele, é um dos que foi convertido depois que começou a pesquisar, usar muito a inteligência que ele não tinha pouca, ele era muito bem inteligente, um acadêmico, um erudito, e ele começou a fazer a tradução da Bíblia de Mateus até Apocalipse, e ele restaurou o nome de Deus, colocou o nome de Deus para que possamos ler o nome de Deus no texto de Mateus até Apocalipse. Ele viveu no século XIX, e parece que faleceu no início do século XX, e teve um outro também, que era o Salkinson, Isaac Salkinson. Esse cidadão que você vai ver aqui, ó. Deixa eu ver se tem a imagem dele. Não, só tem aqui a descrição, a imagem dele está aqui, né? Isaac Salkinson é um que participou nessa tradução que eu vou destacar para vocês na leitura. E o que tem de novo nisso? Isso aqui é uma orientação para os que fazem a tradução da Bíblia, para eruditos, pesquisadores e tradutores da Bíblia. Esse vídeo tem esse objetivo. Eu já lecionei hebraico para grego também, para muitas pessoas, inclusive grego para professores americanos, pessoas dos Estados Unidos, que queriam aprender mais sobre, entender melhor o sistema verbal grego. Então, me chamou para ajudá-los. E eu gosto de fazer isso já desde os anos 90. Eu posso ajudá-los se você quiser aprender os idiomas antigos. É só adicionar o canal do Queruvim, começar a adicionar o meu número, que está amplamente distribuído lá, colocado lá, né, no canal do Queruvim no YouTube. Também nós estamos ao vivo aqui. Nós estamos ao vivo aqui no canal do TikTok também, né? Agora eu quero um retorno do áudio aí para saber como é que está o áudio no TikTok. Espero que esteja bom. Vamos falar então sobre David Ginsburg primeiro. Quem foi David Ginsburg? Esse judeu convertido a Cristo e que ele passou a fazer a Bíblia, a tradução da Bíblia. Ele é conhecido, né? Bem conhecido pelos eruditos, pesquisadores e acadêmicos. Ele nasceu na Polônia, mas ele era de família judaica, era judeu, todos judeus. E ele era um estudante da Massorá, né? Uma tradição judaica de ler a Bíblia em hebraico. A Massorá se refere ao texto da Bíblia de Gênesis até Malaquias, com as pontuações, as vocalizações, todo aquele aparato textual farto que nós já sabemos. E quando ele chegou na Inglaterra, o David Ginsburg, ele... Bom, minha voz não está muito boa, mas vai melhorar. Ele fez o seguinte, ele
ele começou a estudar, a se dedicar mais à literatura rabínica, entrou num colégio rabínico de educação rabínica em Warszawa, que eles chamam Varsóvia, né? Warszawa, eles chamam lá, Warszawa, no idioma da Polônia. E ele continuou os seus estudos das escrituras hebraicas, ou seja, do chamado Velho Testamento. Tá? E aí, gente, vocês que estão em casa, o que estão achando do áudio aí, por favor, me dê um retorno. Eu me refiro aos que estão no TikTok, para que eu possa saber como que está o áudio aí, tá bem? Espero que todos vocês estejam bem. É um prazer tê-los aqui. E então, falando sobre David Ginsburg, é importantíssimo, esse nome tem que ser relembrado. Por quê? Porque ele fez algo muito importante para os estudiosos dos idiomas da Bíblia. O que ele fez? Ele traduziu a Bíblia para o povo judeu ler em hebraico, de Mateus até Apocalipse. Olha que coisa maravilhosa. Ao chegar na Inglaterra e ter se dedicado, ele estudava e também ele era bem conhecido como sendo um erudito da Megilot, né? A Megilot são os textos ali do Cântico dos Cânticos. Megilot significa os rolos, né? Os rolos, Hamesha Megilot, seria os 5 rolos que você tem, aqueles escritos de Salomão, né? Por exemplo, o Cântico dos Cânticos é parte do Megilot. Você encontra o livro de Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Esther. Esses são o chamado Megilot. Ele era perito na Megillah, né? Ou em cada um desses livros, dessas passagens ou escrituras, tá bem? Esse era David Ginsburg, conhecido por essa perícia que ele tinha. Ele analisava, ele interpretava o Eclesiastes, também os tratados escritos por judeus, caraítas e essênios. Não era muito dedicado, mas ele dava um pitaco sobre a Kabbalah também. E ele era realmente uma pessoa diferenciada pela sua análise crítica da Massorá. A Massorá, o texto do chamado Velho Testamento, de Gênesis até Malaquias em hebraico, com as vocalizações e pontuações. E aí não parou a coisa, né? Ele foi se dedicando ainda mais e produziu obras muito boas. Inclusive, veja que interessante, ele traduziu Massorete a Massorete. O que é Massorete a Massorete? É uma obra maravilhosa, eu já li. Ela é escrita por Elias Levita. Me parece que foi em 1538. Foi ali no início da Idade Média. No final, aliás, né? 1500 eu confundi. 500 é que é o início da Idade Média, né? Então, lá no ano 1500 e tanto, lá para o final da Idade Média, do meio para o final, né? Da Idade Média, esse judeu, Elias Levita, ele fez uma obra maravilhosa, gente, chamada Massorete a Massorete. Ele fala que estava na região ali da Península Ibérica, na Espanha, e ele diz assim: nós estamos todos trancados em casa, isso no ano 1538, porque há uma pandemia. E é proibido sair. Já pensou? Até naquele tempo tinha pandemia. E a pandemia estava matando geral e ele escrevendo Massorete a Massorete. É uma obra fantástica. Eu acho que também ele tinha muito tempo para ficar preso ali, né? Porque alguém devia estar ajudando, não sei, mas sei que ele escreveu a obra e ela foi traduzida por quem? Ginsburg, esse cidadão aqui que vocês estão vendo na imagem. David Ginsburg. David Ginsburg. Então, depois de um tempo, ele se converteu a Cristo. Aliás, ele já até novo ele se converteu a Cristo. Mas o caso também do Isaac Salkinson é bem interessante. Ele também se converteu, embora judeu. E aí o que aconteceu é que Salkinson foi encorajado pelo hebraísta e erudito David Ginsburg para traduzir publicações, né, dos judeus para o Ocidente, para as pessoas de língua, por exemplo, inglesa. Então, inclusive, David Ginsburg achava que os judeus que amavam a língua hebraica tinham que ler também obras clássicas dos cristãos, né? Eles têm que um ler a publicação do outro, um aprender com o outro, né? Deixa eu ver como é que ele falou realmente. Ele pensava que os judeus que amavam a língua hebraica e que liam obras cristãs clássicas, eles se negariam até a ler um livro religioso cristão comum, né? Muitos judeus. Mas ele sugeriu que não, as pessoas deviam conhecer mais.
Ou seja, eles estavam participando de uma troca de conhecimento entre os judeus e os gentios, né? E eles criaram essa ponte. Você sabia que ele foi um dos responsáveis, esse Salkinson, e também o David Ginsburg, em criar essa ponte de comunicação, fazer os gentios ler as obras deles e os judeus também eram lidos pelos gentios, obras dos judeus. Então, o que eles fizeram? Eles falaram, nós precisamos ler os textos dos gentios, por exemplo, o Novo Testamento. Os judeus precisam ler a história de Jesus, Jesus Cristo. Os judeus rejeitavam muito, era muito preconceito. Então, David Ginsburg se juntou com Isaac Salkinson, eles já eram cristãos para o mundo, né? O mundo os consideraria cristãos, já eram considerados cristãos. Então, agora eles estavam dizendo, vamos ler a Bíblia em hebraico. Você que é judeu de Israel, que nunca quis saber de Jesus Cristo, vamos ler. Nós vamos fazer uma tradução de Mateus até Apocalipse em hebraico. Pronto, olha que obra maravilhosa. Para os israelitas lá de Israel, os judeus, né, Israel, do atual chamado Israel, lerem. Pois bem, foi isso que eles dois fizeram. Eu falo às vezes de uma maneira simples para que pessoas mais leigas possam entender, porque às vezes a gente ficar usando linguagem jargão teológico fica pesado para o povo entender, viu, gente? Então, me perdoem se vocês acham algumas vezes as minhas frases um pouco redundantes. Mas, na verdade, é para ajudar as pessoas simples, que é gente de todas as rodas da vida que ficam acessando essas informações aqui nessas mídias hoje, né? Então, voltando aqui, o que foi que o senhor Ginsburg, que aparece na imagem aqui, o que foi que ele produziu? Ele produziu, deixa eu achar aqui, essa Bíblia aqui, que vocês estão vendo, ó, na tela, em hebraico, né? Aqui é o quê? São os textos em hebraico de Gênesis até Malaquias, perdão, de Mateus até Apocalipse, tá? Deixa eu mostrar aqui, ó. Tá aqui. É Hebrew New Testament. Você encontra na internet se você digitar no site ancienthebrew.org. Então aqui você vai encontrar, tá em PDF. Você pode até mesmo comprar essa Bíblia de Mateus até Apocalipse em hebraico. Mas por que eu estou falando dessa Bíblia? Tem algo importantíssimo que eu tenho que dizer tanto para o leigo quanto para o que vai trabalhar no sentido de traduzir a Bíblia. Procurem usar da sapiência, do know-how, da expertise do Sr. Ginsburg, que ele era perito na Massorá. Inclusive, ele fez uma edição crítica da Massorá respeitadíssima, viu? Ele fez, esse senhor aqui. Ele fez uma obra chamada A Massorá, uma edição crítica da Massorá, e você pode encontrá-la facilmente na internet hoje em domínio público. É uma coisa fantástica. Sabe um livro que parece do tamanho de um capô de um carro, de tão grande, aqueles livrão antigo? E ele escrevendo numa época que não era fácil para imprimir tudo, né? Porque era mais burocracia, ele viajava muito. Hoje é tão mais fácil, você tem em casa tudo na mão para produzir um livro, né? E ele produziu a Massorá, uma edição crítica. Não é fácil, uma edição crítica com todos aqueles caracteres em hebraico misturado com palavras em outros idiomas, não é? Pois é, ele produziu. Então ele era já respeitado como um erudito, né, da Massorá. E agora, um homem convertido a Cristo, qual seria o resultado do seu trabalho? Nós vamos ver agora. E eu quero atentar para os pastores evangélicos que estão numa escuridão terrível, que precisa saber disso, que eu vou falar aqui. O trabalho do Sr. Ginsburg e o trabalho do Salkinson, por exemplo, no relato de Mateus. Quando a gente vai aqui no relato de Mateus. Gente, como é que tá o áudio aí no TikTok? Eu acho que quase eu não vi um retorno aqui. O áudio tá muito bom, disse a Patrícia. Obrigado, Patrícia. Muito obrigado mesmo. Bom, gente. Vamos ver aqui, olha, o capítulo 4 de Mateus, tá? Aqui fala que, no caso, Jesus, ele foi conduzido, lembra, para o deserto. Lembra aquela passagem do deserto da Judéia? Por volta do ano 29, aliás, no ano 29, era comum, né? Mateus capítulo 4. Aí o texto fala, vamos ver aqui os versículos, ó.
o 4:4, Vaya'an, né? Vou ler aqui, do jeito que eu estou vendo aqui, eu vou ler e traduzir. Vaya'an, Vayomar. E ele passou a responder e disse, Katuv, Jesus falando para Satanás, que lo al halechem levador, nem só do pão, e Adam, viverá o homem, que al kol motzá, mas de cada pronunciação, fi Yehová, que vem da boca de... Aí ele colocou o nome de Deus aqui. Esse é o ponto. Os pastores, eles não gostam de usar o nome de Deus, Yehová. Em português é Jeová. Aqui está em hebraico, Yehová. Aqui está em hebraico com as vogais para se ler Yehová. Pode ver que está o Shevá, o Roland e o Kamatz. Eu vi um tempo atrás, 15 anos atrás, né, tinha um cidadão, um infeliz na época, não sei como é que ele está hoje, espero que ele esteja feliz, mas na época ele era um infeliz. Marcelo Berti, né, era da Igreja Batista, começou a debater comigo, naquela época não existia o TikTok, nem o como é que a gente chama, esse WhatsApp, né, e ele começou a mandar mensagens falando que é um absurdo que a certa Bíblia, que ele criticava muito, a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, tradução do Novo Mundo da Bíblia, né, produzida pelas testemunhas de Jeová. Ele falou, essa Bíblia, né, colocou o nome Jeová no Novo Testamento, sendo que no grego, aliás, no texto grego, no hebraico de Gênesis a Malaquias, o nome Jeová aparece 7.000 vezes quase. É uma quantidade assustadora que o nome aparece, né? E realmente é de colocar temor mesmo. Tanto é que as testemunhas de Jeová restauram o nome, não tira em nenhum lugar. Pelo contrário, elas restauram o lugar que os judeus apagaram. Que os judeus, em algumas ocorrências, apagaram e colocaram Adonai. Mas na maior parte do texto, de Gênesis até Malaquias, que foi originalmente escrito em hebraico, os judeus preservaram. Agora os evangélicos removem. Às vezes, católicos também removem o nome e colocam Senhor no lugar. David Ginsburg não fez essa situação, né? Ele colocou o nome até no Novo Testamento. E o senhor Berti dizia na época para mim que não tinha base. Mas ele, obviamente, na época era um ignorante, ou seja, sem conhecimento. Hoje ele está muito mais bem preparado. Eu ouvi uma opinião dele falando sobre manuscritologia. Ele está bem mais preparado hoje. Não sei sobre o nome de Deus, porque alguns são geofóbicos, né? Palavra que eu comecei a usar na língua portuguesa. Não sei se alguém já ouviu falar, mas geofobia é quando a pessoa falou o nome Jeová, já começa uma formiga a entrar na cueca da pessoa e ele começa a falar mal, né? E começa a dizer, não, esse nome não existe. Engraçado, ninguém fala o nome João do jeito que é, né? Em Israel era Yohanan. Ninguém fala João em hebraico, né? A gente fala João em português, mas a forma original lá eles falavam Yohanan. E é uma coisa que eles ficam botando birra pra cima do nome de Deus. Falando, a pronúncia ninguém sabe, blá blá blá, aí usa um monte de desculpa, mas os outros nomes não, eles usam normalmente. Como eu falei numa certa live, uma pessoa chamada José, ele ficou criticando de modo visceral, de modo veemente, de um modo geofóbico o nome Jeová e dizendo que não pode, porque não tem o J em hebraico. Só que o nome desse cidadão é José. Sendo que em hebraico os antigos judeus chamavam Yosef. Então será que eu vou falar, não, seu nome também não existe? Gente, esse povo vai longe demais. Eles falam, esse nome não existe, é uma hibridização. Como o Vailat falou num vídeo infeliz dele há poucos dias. Né? Espero que ele reveja, reanalise. Eu até publiquei algo sobre isso nas minhas lives. Você vai no canal do Queruvim no YouTube em lives. E tem também aqui no TikTok, no meu canal. Acredito que está lá o vídeo. Devo ter recortado, porque as lives às vezes faço de 2 horas. Mas no canal, de vez em quando, você encontra vídeos mais curtos. No meu canal Queruvim também tem lives mais curtas, no caso. Então, gente, é o seguinte. Com o tempo, esse povo vai estudando, vai mudando de ponto de vista, né? A pergunta que surge é, o nome de Deus, ele deve constar nos textos de Mateus até Apocalipse? É uma escuridão para as religiões da cristandade, os chamados pastores, padres. Eles não sabem nem quem é Deus ainda, porque eles falam que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Sendo que a Bíblia, toda a vida os judeus disseram que quem salva é Jeová. Salmos 3:8, Davi escreveu lá, Yehová a Yeshua, a salvação pertence a Jeová. E tem várias partes na Bíblia que falam isso. Eles apagam, colocam Senhor. Aí fica aquela confusão, aqui está falando do Senhor Jesus. Só que não, os judeus durante séculos, milênios, adoravam a Jeová. Quando Jesus veio, eles consideravam Jesus o Filho de Deus, o Messias. O Messias quer dizer ungido, escolhido.
e Jeová não é escolhido por ninguém. Jeová é o Deus Todo-Poderoso. Então hoje as pessoas foram iludidas pela Trindade Católica, eles acham que Jesus é o próprio Jeová. Muitos, né? É o próprio Deus. E tem gente que fala que ora para Jesus. E aí no final da oração eles falam, eu oro para ti, Jesus, por meio de Jesus, amém. Em nome de Jesus, amém. Olha que absurdo. Eles oram para Jesus em nome de Jesus. É tudo uma coisa que beira a uma psicose, eu diria, teológica. É uma coisa que não está dentro da realidade, da normalidade da mente sadia dizer que ora para Jesus por meio de Jesus. Até porque não é isso que a Bíblia ensina. Primeiro, por exemplo, quando você vai no 1 Coríntios 8, lá Salomão faz uma oração a Jeová para inaugurar o templo. E ele fala, ó, Jeová, Elohai, Jeová, meu Deus. Ele usa essa expressão. Ele fala, Jeová, Elohei Israel, Jeová, Deus de Israel, Atar Tishma, que tu nos ouça. Ele falando, né? Salomão falando em hebraico. Na Bíblia, nos mais antigos manuscritos em hebraico, da onde vem a Bíblia que nós usamos, Salomão fala, Jeová, Elohei Israel, Atar Tishma, ó Jeová, Deus de Israel, que tu nos ouça. Min Hashamayim, desde os céus. Mechom Shivtecha, o teu lugar estabelecido de morada. Então é assim, o nome Jeová, ele ocorre tanto, mas ele ocorre tanto na Bíblia, que é 7.000 vezes quase, só de Gênesis a Malaquias. Aqui quando Jesus fala com Satanás, o inimigo, né, no texto de Mateus 4:4, ele fala, e ele diz assim, Katuv, está escrito, né, Satanás foi ouvir as palavras de Jesus, Jesus disse, Katuv, está escrito. Quando Jesus fala essa palavra hebraica, Katuv, que aparece aqui no texto da Bíblia em hebraico, o Novo Testamento, feito a tradução do grego para o hebraico pelos eruditos da Massorá, um dos maiores, um dos monstros, esse aqui, ó, David Ginsburg, converteu-se a Cristo e traduziu a Bíblia para os judeus ler em hebraico. E na hora que ele foi colocar ele colocou o nome de Deus, não o Senhor aqui, mas o nome de Deus. Jesus falou o nome de Deus várias vezes. Nessa versão fala Katuv, está escrito. Quando fala Katuv, está escrito, se refere ao Velho Testamento. É uma citação do Velho Testamento, onde Jesus cita. Ele leu lá nos primeiros livros da Bíblia e lá está escrito que Lo al halechem levador, nem só do pão, e Adam viverá o homem, e al chol motzah, mas de cada pronúncia, fi Yehová. Eu lembro, o texto é Deuteronômio 8:13, que eles chamam Deuteronômio 8:3, aliás, lá Moisés falou assim, Lo al halechem levador, nem do pão somente, e Adam viverá o homem, e al chol motzah, mas de cada pronunciação, fi Yehová e Adam, que vem da boca de Jeová viverá o homem. Esse é o texto original, que está lá, escrito. Antes de Jesus, o chamado Velho Testamento, os primeiros 39 livros da Bíblia, de Gênesis a Malaquias, já estava escrito, e foi aí que Jesus citou, quando ele falou, Katuv, está escrito. Aí ele cita, Jesus usou o nome de Jeová. Mas agora eu vejo um monte de infelizes, pastores evangélicos, muitos deles, não vou generalizar, tá? Eles falam assim, não pode usar esse nome, Jesus nem falava o nome de Deus, ele chamava Deus de Pai. Mentira. Outros falam, ele chamava Deus de Senhor. Mentira, ele usava o nome todo o tempo. É só você pegar uma Bíblia que presta. Por exemplo, essa Bíblia aqui, ela foi e restaurou o nome, porque na verdade o nome foi removido. É verdade que em grego, os originais eram em grego. Provavelmente os apóstolos, evidentemente, escreveram em grego. Paulo escreveu para Corinto, não ia escrever em hebraico nem em aramaico, pelo amor de Deus, né? Corinto, a região da Grécia lá, aquelas regiões eram tudo de língua grega. Paulo escreveu em grego e os mais antigos manuscritos, todos em grego, fragmentares do século I ou II, alguns dizem que é do II, como por exemplo o P52, tudo esses manuscritos antiquíssimos de Gênesis, de Mateus até Apocalipse, tudo em grego. Então, os apóstolos escreveram em grego. Ocorre que quando foi por volta do ano 135, o imperador romano Adriano proibiu usar o nome. Ele falou que a pena era a morte para quem falar o nome Jeová, o nome do Deus dos judeus. E os judeus, durante séculos, sempre pronunciaram Jeová. Isso especialmente os rabinos, tá? O povão judeu mesmo parou de usar o nome, mas os rabinos sempre pronunciaram. A cada 7 anos, na cerimônia de rabinato lá, eles pronunciavam o nome. Isso ficou claro e veio à tona os documentos que foram publicados pelo senhor Nehemiah Gordon. Nehemiah Gordon é erudito judeu, caraíta. Ele traduziu os textos que foram encontrados na Barilã,
Textos do século XII, onde um rabino fala que o nome de Deus, as vogais do nome estão escondidas. Meir Maharan de Lublin, vários outros judeus rabinos falando: olha, as vogais do nome é Sheva Rolan Kamatz, se esconda isso, não fale. E outro fala assim: as vogais do nome ouvidas no Monte Sinai são as mesmas vogais da palavra Olam. Olam, Leolam ele quer dizer, aliás, ele fala Leolam. Leolam se escreve com Sheva Rolan Kamatz, E-O-A. Então o nome de Deus é com as vogais E-O-A, ele diz. Então são vários escritos rabínicos que eu escrevi um artigo intitulado Livros Rabinos Antiquíssimos Revelam a Pronúncia do Tetragrama. Então, todos os judeus, durante séculos, da área dos rabinos, em uníssono, século XII, judeus do século XIII, judeus do século XIV, vários séculos. Você que questiona e que acha que não, porque fica lendo as enciclopédias como a judaica, que diz que o nome de Deus eles não falavam mais, mentira. A prova veio à tona nos escritos de Nehemiah Gordon, quando ele publicou documentos que mostram que os judeus sempre pronunciavam. Não é de admirar que o senhor David Ginsburg, que fez esse texto aqui, ó, de Mateus até Apocalipse, para o hebraico, porque ele se converteu a Cristo, ele restaurou o nome Yehová com as vogais E ou A para se ler Yehová. O nome de Deus é Yehová. E quando você vê o nome de Deus restaurado, aí muda tudo. Você vê que Jesus realmente era um ser e Jeová outro. Jeová, o Deus Todo-Poderoso. Por isso que a igreja evangélica, muitas igrejas evangélicas, está se desmoronando. Porque ali não adora o Deus da Bíblia, Jeová. Entendeu? O Deus que eles adoravam, os judeus. Então, esse senhor aqui, esse David Ginsburg, judeu que se converteu a Cristo, ele decidiu fazer o seguinte: ele sabe que o nome de Deus deve constar e que estava nos originais do texto de Gênesis até Malaquias e que estão até hoje nas cópias. Nós temos cópias dos textos de Gênesis até Malaquias hoje. Cópias do ano 900, como o Sasson, que foi vendido na cidade de Nova York em 2023 por uma bagatela de 189 milhões de reais. Foi vendido um texto hebraico que é do ano 900, uma Bíblia, vendida por 189 milhões, gente. Já pensou? 189 milhões. Uma Bíblia com esse valor. E ela tem o nome Yehová com as vogais E-O-A em centenas de lugares, centenas e centenas. A maior parte dos lugares que está o tetragrama vai estar sem o O. Vai ficar Ye e vai faltar o O para se ler Yehová. Então você vai ler e vai estar faltando o O. Mas em muitos, centenas de lugares não. Tem o nome para se ler completamente, Yehová. E os judeus sempre pronunciaram, principalmente, repito, os rabinos, o nome de Deus, principalmente nas cerimônias mais internas deles. Tá vendo aí? Então, a enciclopédia judaica, quando ela falou que o nome nunca é pronunciado pelos judeus e que a forma com E ou A, Jeová, né, em inglês eles falam Jehovah, eles falam que é uma forma híbrida inventada. E tudo isso é mentira porque os judeus sempre pronunciaram. Eles falam que os judeus não pronunciam. Mas aí Nehemiah Gordon encontrou vários rabinos de séculos diferentes pronunciando. Isso aí, pronto, já fechou a boca de quem fala: não, os judeus não pronunciavam. Os judeus não pronunciam. O povo comum judeus realmente pararam de falar, mas não é exato dizer que os judeus como um todo parou de pronunciar o nome de Deus. As publicações que falam que os judeus com o tempo perderam a pronúncia, de um modo geral, não é errada, mas dizer que a pronúncia se perdeu completamente já não é mais correta. E eu falo e provo isso. Na página Tradução do Novo Mundo Defendida tem um artigo intitulado, repito, Livros Rabinos Antiquíssimos Revelam a Pronúncia do Tetragrama. Mostram judeus de várias eras pronunciando o nome de Deus e todos do mesmo jeito. Nunca Yahu e jamais Javé, da onde vem Javé em português, mas sempre Yehová. É só você atentar ao artigo. Digita aí na internet, Livros Rabinos Rabínicos Antiquíssimos Revelam a Pronúncia do Tetragrama, na página Tradução do Novo Mundo Defendida. Esse artigo ele mostra, não é a opinião do senhor Nehemiah Gordon, mas sim documentos. Eu falo assim, eu tenho que enfatizar, porque tem um pessoal aí que eles têm problema de cognição, só pode ser, ou são geofóbicos, doentes. Que eles falam assim, um erudito aí, um tal de Nehemiah Gordon, ele disse que o nome de Deus é Yehová. Rapaz, todo mundo é contra ele, só ele que está certo. Gente, isso é de uma esquizofrenia teológica terrível, porque não foi Nehemiah Gordon que opinou, ele trouxe documentos que estavam retidos e até hoje alguns não podem nem tirar a imagem. Não sei como alguns tiraram a cópia rapidinha,
Eu acho que o pessoal lá vacilou e a pessoa tirou uma foto e está na internet. Imagens, por exemplo, da opinião de um deles, que eu publiquei no meu canal do Queruvim também. Acho que é Davi Bacraque. Não sei se é Davi Bacraque, o primeiro nome dele, tem que lembrar, eu esqueço às vezes os nomes. Mas vocês poderão ver num dos vídeos meu, é judeu, né, que fala que o nome de Deus, a pronúncia, ele diz que Jeová não tem nada a ver com as vogais de Adonai. Um judeu da antiguidade, gente. Então vamos acordar, pastores evangélicos. Vocês removem o nome de Deus das suas traduções da Bíblia. E aí o que está acontecendo é que muitas igrejas evangélicas estão se desmoronando na imoralidade, né, na escuridão espiritual e na política partidária, no mundo de Satanás. E Jesus falou dos seus seguidores verdadeiros. Em João 17:16, ele disse que eles não fariam parte do mundo. E hoje muitos estão fazendo parte do mundo, né? Como? Por se envolver nas coisas do mundo e perder o foco, que é a adoração ao verdadeiro Deus. Não tem uma pesquisa muito responsável e acabam fazendo isso. Eles removem o nome de Deus, colocam a palavra Senhor no lugar e acham que isso não ia ter um resultado ruim, sendo que Apocalipse fala no 22 que quem acrescentar ou tirar qualquer palavra da Bíblia serão acrescentadas as pragas contidas no rolo. É isso? Então aqui você vê no texto do Sr. Ginsburg esse judeu que se converteu a Jesus, né? Aceitou Jesus, ele passou a traduzir a Bíblia para o de Mateus até Apocalipse, que estava em grego, ele traduziu para o hebraico, para os judeus aprenderem sobre Jesus. E isso, século XIX. Ele já se foi, né? Há muito tempo. E o trabalho dele ficou aí, está na internet hoje de bandeja. E olha o que diz aqui no versículo seguinte, olha, o 5. Mateus 4:5 na Bíblia que o Sr. Ginsburg e o erudito Salkistan produziram. A Bíblia deles em Mateus 4:5 em hebraico diz assim: vai carrehu ha-satan, e carregou ele, ou levou ele, o Satanás, el ha'ir ha-kodesh. Aqui fala, naquela ocasião que Satanás fez Jesus subir até uma parte alta no parapeito do templo, né? Vai amidehu al-pinat gagi, Beit Hamikdash. Então, postou ele sobre o parapeito do templo, né? A casa do templo lá. E aí fez isso provavelmente em visão. E por isso, porque Jesus estava no deserto da Judéia, que fica no sul de Israel, bem a sul de Israel, para lá do Negev, né? E aí fala, vai Omer Elave. E aí Satanás disse-lhe, Im ben Elohim matá, se você é o filho de Deus, Hitnap Helaretza, lança-te para baixo a terra que katuv, porque está escrito. Olha o que Satanás citando a Bíblia. Que malachavi yatsavelach alakapaim. Está escrito que os anjos dele lhe carregarão pela mão. A fim de que carregarão você, pentigof baeven ragelaicha, a fim de que você não bata os pés contra uma pedra. Aí Jesus viu aquela tentativa de Satanás de fazê-lo, né, se lançar para querer mostrar que ele era o filho de Deus mesmo. Jesus não fez nada disso. E o que Jesus disse? Aí o texto diz em Mateus 4:7, aqui em hebraico, na Bíblia produzida por Ginsburg, que é um judeu que converteu-se a Jesus, ele traduziu aqui a passagem e diz assim, vai Omer Elav Yeshua, e Jesus lhe respondeu, Od Katuv, mas também está escrito, Lo tenase et Jehová Eloheicha, não deves pôr à prova Jeová teu Deus. Lo tenase, não porás à prova, não tentarás, et Jehová Eloheicha, o Jeová teu Deus. Então aqui a Bíblia aparece o nome de Deus para se ler Jeová. Mais uma vez vou mostrar aqui para vocês, ó. Lo tenasu et Jehová, não tentarás, ó, não está o Senhor teu Deus, não existe isso. Até porque quando Jesus falou está escrito, ele citou o Velho Testamento, que o povo chama de Velho, né? Testamento, e lá a passagem diz, não deves pôr Jeová teu Deus à prova. Lá não diz, não deves pôr o Senhor teu Deus à prova. Lá no hebraico está, Lo tenase et Jehová Elohecha, não deves pôr à prova Jeová, o teu Deus. Então Jesus usava o nome Jeová todo o tempo. Só que eu li em 2 versículos, 2 vezes o nome sendo usado. Tá vendo? Então é lamentável, né, que as igrejas removem o nome de Deus. E os judeus, sabendo que o nome ele deve estar aqui, foi removido, né, por volta do ano 135,
quando o imperador Adriano falou que todos deviam parar de usar o nome de Deus sob a pena de morte, se não parasse. E foi o que aconteceu. O povo, com medo, começou a tirar o nome de Deus das cópias do texto de Mateus até Apocalipse em grego. Teve um caso de um judeu chamado Hanina ben Teradion, que ele falou, não, vou continuar lendo a Torá em público, e é a pena de morte para quem lesse a Torá em público. Torá se refere aos livros da Bíblia do chamado Velho Testamento. Eles chamavam Torá. E esse judeu continuou lendo e foi morto, queimado vivo. Gente, foi uma maldade tão grande, porque sob ordens do imperador Adriano, eles mataram esse homem, decapitaram a mulher dele. Isso é uma maldade tão grande que reflete o ódio que Satanás tem pelo nome de Deus, Jeová. Porque no escrito da época, um jornal da época, vou dizer assim, só para as pessoas entenderem, lá fala, está até hoje escrito, numa obra do século II, diz que Hanina ben Teradion foi morto por pronunciar o nome de Deus segundo as suas letras. E eu vi isso no texto hebraico, que está escrito em hebraico. O texto do Talmud é o Avodah Zarah 18a. Eu estou até falando as referências aqui, para quem quiser achar. É o Avodah Zarah, uma obra do século II. E ela fala, ela está preservada até hoje pelos judeus, e ela fala, ele foi morto por pronunciar o nome segundo as suas letras. Né? Hugah et Hashem beotiotav. Aí eu fiquei suspeitando que a tradução, Satanás, ele é sujo, viu? A tradução para o inglês estava errada, porque na tradução para o inglês, em todos os livros, por isso que fazer faculdade, às vezes, a pessoa se ferra, quando vai entra na academia e aprende tudo errado, às vezes. Lá na academia está escrito nos livros, né, em inglês, fala que Hanina ben Teradion foi morto por pronunciar o nome inefável, segundo as suas letras. Está na própria tradução em inglês da própria obra original. Em outras versões fala, ele foi morto por pronunciar o nome impronunciável. Aí eu falei, isso aqui tem alguma coisa errada. Como é que o cara pronunciou um nome que é impronunciável? Aí eu fui olhar em hebraico, no original da Avodah Zarah. E lá diz assim, que ele foi morto por pronunciar Hugah et Hashem, o nome Beotiotav, segundo as letras dele. Só isso que diz. Não fala nada de inefável. Quando você vê um pastor evangélico, um padre, um judeu, qualquer pessoa usando essa palavra inefável, não, o nome de Deus, o inefável nome de Deus. Isso aí é Satanás falando na cabeça desse infeliz. Porque não existe nada de impronunciável. O nome era usado na conversa diária. O nome pelos judeus da antiguidade era usado. Isso aqui que eu estou falando é o mesmo que veneno para os que odeiam o nome. Sabe por quê? Tá cheio de gente aí que faz lives falando, não, o nome de Deus e tetragrama não era mais pronunciado a partir de uma certa época antes de Cristo. Eles sugerem que nem Jesus mais falava o nome de Deus. Ou seja, quando Jesus abria a Torá em hebraico, eles sugerem que Jesus era um idiota igual eles, que vai ler, aí olha o nome lá e fala Senhor, sendo que tá lá o nome no hebraico. Gente, Jesus não era um bobalhão desse. Jesus lia o nome, usava o nome, e tem evidências históricas disso e confirmações claras disso. Jesus jamais seguiria o costume dos fariseus e dos da cristandade que gostam de remover o nome de Deus, adulterar o texto da palavra de Deus. Hoje, infelizmente, a academia, em grande parte, eles não promovem o uso do nome de Deus na leitura de Mateus até Apocalipse, mas eles não estão aprendendo com gente de cabeça, de ponta, gente que realmente entende da Massorá e que foi para traduzir a Bíblia de Mateus até Apocalipse. Eu citei aqui, no início dessa live, o senhor David Ginsburg, que viveu no século XIX, era judeu de família, tradicionalmente judeus, e ele foi, né, e colocou o nome de Deus, Jeová, no texto de Mateus até Apocalipse, na sua versão, quando ele queria, decidiu, até convidou outro pesquisador e respeitado erudito, o senhor Salkinson, né? Aqui você vê o David Ginsburg na imagem, e ele convidou o Salkinson, e a Bíblia hebraica de Salkinson, de Mateus até Apocalipse, ela parece a Bíblia das Testemunhas de Jeová, porque mostra, por exemplo, no capítulo 4, versículo 10 aqui, ó, diz assim, de Mateus, ó. Naquele tempo, Amar elav Yeshua, naquele tempo disse, ou naquele momento disse-lhe Jesus, Gesh halea Satan, vai-te Satanás,
E Katuv, porque está escrito. Agora dá uma pausa aqui. Quando Jesus falava Katuv, a palavra Katuv significa está escrito. É uma forma passiva, do verbo katav. Ele escreveu, ou está escrito. Ou seja, Jesus quando falava Katuv, ele quis dizer, está escrito lá na Torá, no Velho Testamento. E realmente está. Lá tem o nome de Deus nos manuscritos em hebraico. O que está escrito? Lá Yehová Elohecha Tishtahaver. É a Jeová teu Deus que tens de curvar-se. Veotô levador tavod. E somente a ele adorarás. Então Jesus falou que é só Jeová que deve ser adorado. Hoje as igrejas não sabem nada disso, a maioria, a não ser as testemunhas de Jeová, que adoram somente a Jeová. Quer dizer, as igrejas todas estão indo no caminho do erro. Eles apagam o nome de Deus, muda a teologia, promove a remoção do nome de Deus das suas traduções da Bíblia, enganam as pessoas, promovem a Trindade Católica, ensino católico da Trindade, que a Igreja Católica adotou de fontes pagãs. Porque no Egito haviam tríades, né? Osíris, Ísis e Horus. Na Babilônia, o Deus Sim, o Shamash e o Star, uma tríade babilônica. Eu até publiquei um artigo que vocês podem encontrar intitulado Predileção por tríades no paganismo. Esse artigo mostra como que trindades eram usadas no paganismo sem nenhuma sombra de dúvida, de modo enfático. Tem até uma pessoa que adorava Brahma, Shiva e Vishnu na Índia, a tríade hindu, e uma obra respeitada fala que um membro aderente dessa adoração hindu fala assim: qual de vós três é o Todo-Poderoso para que eu possa adorá-lo? Aí a resposta teria sido: nós todos somos um só, somos três, mas um só. Então, quer dizer, isso está na minha página, Tradução do Novo Mundo Defendida, debaixo do tema Predileção por tríades no paganismo. Então, a Igreja Católica, ela trouxe essa tríade pagã, que era comum nas religiões do paganismo, do mundo de Satanás, como sendo catecismo, e isso durante séculos. E quem não aceitasse a Trindade, a Igreja Católica, os padres e os bispos mandavam botar na fogueira. Isso não é invenção minha. Só na Espanha a Igreja Católica levou para a fogueira mais de 36 mil pessoas. Diz a Enciclopédia Britânica debaixo do tema Inquisição. Se a pessoa falasse: olha, eu não quero seguir mais essa ideia de que Deus é três, porque eu fui ler a Bíblia em latim, lá fala que Deus é um só. Deuteronômio 6,4, né? Diz no hebraico: Shema Israel, escuta, ó Israel, Yehová Eloheinu, Jeová nosso Deus, Yehová Echad, Jeová é um. Ou seja, Jeová é um só. A palavra um ali, Echad, no dicionário significa um. Numeral um. O número um, igual você conhece em português. Se você falar, tem um carro na garagem, pode ser três, é composto, é uma unidade composta? Só se for o nariz dos pastores que fala que Echad é uma unidade composta, o nariz deles. Todos os dicionários sérios de hebraico, e eu leciono hebraico desde os anos 90, fala que um Echad é um número ordinal ou cardinal. E você sabe o que é isso? Você não sabe? Quando você vai para a escola da pessoa, a professora dando aula e fala: gente, vamos contar? Vamos lá. Vamos começar do 2, porque o 1 pode ser composto. É uma unidade composta. Ninguém fala isso, gente. E os pastores estão falando, os teólogos da Trindade aí. Tá cheio de sabedor, sabichão. Sou professor de hebraico, ensinando o Errad, que lá fala em Deuteronômio, é composto. Como César Cavalcante aí é uma das pessoas que estava falando essa besteira e tomou uma lapada de um rapaz aí, o Adriano, né? Num debate público aí que eu vi na internet, está sendo publicado. O rapaz não é da área de linguística, não é professor de linguística, e deu uma lapada nele, mostrou a referência na Bíblia, onde Errad, ele exclui a ideia de uma unidade composta, mostrando que é um numeral 1. E aí começou uma bagunça, todo mundo falando junto, uma discussão, porque o pastor, né, conhecido como professor, e estava mentindo, inventando isso, né, falando que Errad é uma unidade composta. E aí ele mostrou a acepção primária, que não tem nada a ver com unidade composta. É o numeral 1. E aí ficou ruim a situação. O Errad, ele pode ser considerado composto? Em português, é o mesmo que eu perguntar: o 1 pode ser composto? Pode. Como? Por exemplo, se eu falar: o homem casa com a mulher dele, os dois são uma só carne. Ali é um, mas é metafórico. A frase é metafórica.
É o mesmo que eu dizer, ele é só um só por quê? Porque são um em propósito, o marido e a mulher vão trabalhar juntos, vão ser unidos na vida, então eles são um agora. Mas é um literal, quer dizer que o homem e a mulher agora estão grudados, literalmente, como se fosse uma aberração que nasceu grudado. Não, não existe isso. Então é um ali, é metafórico. Então eles redefinem a palavra um em hebraico e diz que um é composto. Isso é uma aberração teológica, gente. Cuidado com os pastores evangélicos trinitários. Eles estão sendo usados pelo demônio, Satanás, o diabo, para enganar você. Primeiro, eles apagam o nome de Deus da Bíblia. Depois, promovem a doutrina católica da Trindade, do catecismo católico, da mesma forma. E não fizeram isso. Não é uma reforma protestante, gente. Eles falam que ocorreu uma reforma em 1517, mas você acha que isso é uma reforma? Quando eles ainda carregam consigo os ensinos da Igreja Católica Romana, que era imposto com pena de morte para os que não aderissem a tais ensinos? Por exemplo, aqui nós estamos vendo a Bíblia em hebraico do senhor David Ginsburg. Ele foi convertido a Jesus, ele é judeu, e aí ele decidiu fazer a leitura, né, colocar a Bíblia em Mateus até Apocalipse, os 27 livros do chamado Novo Testamento, para o hebraico, para os judeus de Israel lerem, para aceitarem Jesus como nosso Salvador, aquele o meio pelo qual nós adoramos ao Deus Todo-Poderoso Jeová. E isso foi uma maravilha do senhor David Ginsburg, erudito respeitado da Massorá, do século XIX, um monstro da academia. Ele fez, então, essa Bíblia. E aqui você vê ele usando o nome de Deus, Jeová, igual as testemunhas de Jeová usam. Ele empregou o nome no texto de Mateus até Apocalipse muitas, muitas e muitas vezes. Sendo que ele sabe que o nome aparece e o nome era usado pelos antigos israelitas, então ele restaura o nome que foi removido a partir de uma perseguição que gradualmente fez com que o nome de Deus fosse apagado nos textos do chamado Novo Testamento. E existem hoje muitas versões que fazem o mesmo. Por exemplo, eu trago aqui comigo uma página onde o tema é Translations and Reference Works, traduções e obras de referência, apoiando the use of the divine name, o uso do nome divino in the New Testament, no Novo Testamento. Aqui coloca entre aspas que essa frase no Novo Testamento, ela é errada, não é nem correto falar essa frase. É que o povo chama de Novo Testamento, né? Mas na verdade é uma frase que ela tem problemas seríssimos e outra hora eu vou falar sobre isso. Não é nem certo falar Novo Testamento, a gente fala para condescender com os ignorantes. Mas o certo não é nem chamar de Velho Testamento, Novo Testamento, conforme os pastores teólogos da cristandade usam essa linguagem teológica posterior. Mas esse não é o tema da minha live, então eu não vou me deter nisso agora. Mas já tenho esse assunto falado em meu canal Queruvim no YouTube. É só procurar em lives, vídeos que você encontra. Mas aqui, gente, o importante é que nesse artigo em inglês, eu traduzi pelo menos o título e acabei de postar aqui, olha. O tema é Traduções e Obras de Referências que apoiam o uso do nome divino no chamado Novo Testamento, tá? Então aqui você vai encontrar na página Tradução do Novo Mundo Defendida. Então você vai encontrar aqui uma lista de traduções da Bíblia e olha que só é uma lista parcial. Várias Bíblias, tá? Que restauram o nome de Deus no chamado Novo Testamento e também obras de referência que usam o nome de Deus para se referir às passagens do Novo Testamento onde o nome de Deus deve ser usado. Então aqui você vê os documentos J, né? Tem o J1, J2, J3. Você vai ver que cada documento aqui, ele está como que numerado com um J, né? Ó, J1, J2. Curiosamente, quando são Bíblias de Mateus até Apocalipse escrito em hebraico e também outras obras que apoiam o uso do nome. No J17, por exemplo, fala Sefer Haberit HaDashah, que é o livro do pacto, do novo pacto, que o povo chama erroneamente de Novo Testamento. Mas aqui em hebraico eles colocaram certinho, ó, o livro do novo pacto, Sefer Haberit HaDashah. Então, o Novo Testamento em hebraico de Franz Delitzsch. Esse é uma obra que ele restaura o nome Jeová, né, em alguns lugares. Isso é o livro de Franz Delitzsch. Ele é judeu que também me parece que converteu-se ao cristianismo e restaurou o nome Jeová no Novo Testamento na sua Sefer Haberit HaDashah. Agora, o J18 é uma outra obra, qual? Essa aqui que você acabou de ouvir na minha live,
eu lendo e traduzindo, onde o judeu Ginsburg, né, ele restaura o nome de Deus no chamado Novo Testamento junto com Salkinson. Ele, convertido a Cristo, vai traduzir para o hebraico de Mateus até Apocalipse, o texto que é em grego, koiné, né, ele traduz e ele recorre a muitas versões em inglês, eu tenho certeza, porque eu olhei, tem passagens que dá para ver que ele refletiu um pouco da leitura de textos em inglês, mas ele consultou o grego também. E aí ele fez de Mateus até Apocalipse em hebraico essa Bíblia aqui que você está vendo e restaura o nome, ó, de Deus, ó. Katuv, Jesus falando, La Yehová Elohecha, é a Jeová teu Deus, diz Tahavé, que deveis se curvar, Veotô levador tavod, somente a ele adorarás. Jesus falou isso. Você nunca vai ouvir isso no culto evangélico, batista, presbiteriano, assembleia, adventista do sétimo dia. Você não vai ver Jesus falando, é a Jeová somente que deve adorar. Você nunca vai ouvir isso. Porque eles não estão pregando a Bíblia do jeito que ela é, mas do jeito que eles fizeram após adulterações sistemáticas, tanto da igreja mãe deles, o catolicismo, como as deles mesmos, que removem o nome de Deus, Jeová, que aqui aparece Yehová, colocado pelo erudito Ginsburg. E aí você vê que eles cometem esse erro, né? Agora você observe que aqui nos documentos J, no J18, tem realmente o texto de Isaac Salkinson e Christian David Ginsburg, produzido em 1886, essa tradução do Novo Testamento, de Mateus até Apocalipse, para o hebraico. Ela traduz o nome de Deus, ela coloca o nome de Deus, restaura o nome de Deus no texto do Novo Testamento, nessa obra chamada Haberit HaDashah, ou Novo Pacto. É o tema que eles colocaram. Eles não colocaram o Novo Testamento, mas eles escreveram exatamente como está na Bíblia em grego. Né? Quando fala da passagem que é de Mateus até Apocalipse, né? Então eles colocaram Haberit HaDashah. Né? Pois bem, depois eu explico mais esse assunto para ficar claro, porque fica meio esquisito mesmo. Teve um cidadão aí e quando viu eu falando, lendo hebraico, e falou, testemunha de Jeová agora virou judeu, judaizante, kkkk, e deu risada, né? Eu não sei qual é a dele, mas o fato é que a cultura judaica, o conhecimento dos judeus é muito à frente de muitas pessoas, né? Na área de ciências. E na Bíblia, me surpreendeu ver que a maioria, ainda bem, né? Porque agora que muitos judeus estão se convertendo a Cristo lá, infelizmente, a contaminação trinitária entre os livros dos judeus está se tornando mais forte, né? Mas nós encontramos muitas Bíblias em hebraico, muitas, centenas, que são exatas. Elas fizeram uma boa tradução e aí a parte onde eles sentem que o nome de Deus deve ocorrer porque está no texto original que aparece na Torá, o chamado Velho Testamento, eles restauram o nome e aí ficou uma maravilha. Igualzinho a Bíblia das Testemunhas de Jeová, um trabalho bem feito. Um trabalho bem feito. Os textos que tem trindade, como 1 João 5,7, eles eliminam, porque é lixo, e que está nas Bíblias católicas e evangélicas. O texto lá, como a Joanina, de 1 João 5,7, que fala o Pai, a Palavra e o Espírito Santo e os três são um, a gente sabe que é uma adulteração dos filhos do diabo. Os promotores ativistas pró-trindade são pessoas que estão a trabalho para o inimigo da vida eterna. Os judeus, pelo menos, são mais orientados, mais cultos nessa questão, vão traduzir, eles removem 1 João 5,7. Em muitas dessas versões, né, eles removem o nome, a frase, aliás. Os três são um, porque não aparece em 1 João 5,7 nos mais respeitados manuscritos em grego do Novo Testamento. Então tem várias versões que reconhecem como sendo espúria. E textos espúrios na versão Almeida são vários. Então é assim, você que aprendeu a Bíblia no meio evangélico, tem que começar a estudar de novo, para saber quem é o Deus da Bíblia. Essa é a verdade. Precisa começar a ouvir melhor as testemunhas de Jeová. Eu falo como pessoa que está pensando no seu bem-estar. Porque o Deus que o povo de Deus adorava no passado é Jeová. Jesus era considerado por eles, o Filho de Deus, o Messias. Não o próprio Deus. Apesar que 1 João 1, quando fala... 1 João não, João, o Evangelho, capítulo 1, versículo 1, e o verbo era Deus, você pode ver que nas Bíblias que estão em hebraico, Elohim Hayah Hadavar, está indefinido, tá? E a palavra era um Deus. Quase todas as melhores versões em hebraico vertem a palavra era um Deus. Elohim Hayah Hadavar. Igual a tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová, porque Jesus é um Deus. Ele é poderosíssimo. Até mesmo Moisés foi chamado de Deus pelo próprio Criador. Em Êxodo 7:1, Deus falando com Moisés disse: Vê, Moisés, eu te faço Deus.
ou seja, poderoso. Então, quando Jesus é chamado de o verbo era Deus, não quer dizer que ele é o Deus Todo-Poderoso. Esse entendimento está equivocado. É porque a palavra Deus, no conceito judaico cristão, ela tem um sentido como de uma... A palavra Deus era um substantivo de uso comum, podendo ser aplicada a qualquer rei poderosíssimo, qualquer juiz era chamado de Deus, porque ele era poderoso. Mas não que ele era o Deus criador do universo, nada a ver. É que as pessoas têm um conceito posterior da palavra Elohim. Por exemplo, o Salmo 82,6 fala dos juízes humanos. E o próprio Criador fala com eles e diz: vocês são deuses. Atem Elohim. Tá vendo aí? Então, eu vou dar ouvido agora aos comentários aqui na live que está sendo feito pelo pessoal que vem no TikTok. Eu vou ver o que está sendo falado. Deixa eu ver aqui no TikTok. Deixa eu ver. Permita-me, gente. Espero que todos vocês estejam bem aí. Aí entrou um cidadão chamado Applauser, disse: testemunha de Jeová falando merda como sempre. Olha o nível